Olá a todos! É sempre um prazer ter a presença de vocês. Que situação complicada foi aquele gol no final da partida contra o Bahia? Não acham? Vamos analisar essa partida em que o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1-0. Foi um jogo difícil e já esperava algo assim mesmo com o Bahia passando por um momento complicado no Campeonato Brasileiro? Vale ressaltar que eles possuem jogadores de qualidade e estão à frente em seu grupo na Libertadores, que conta com times como o Internacional Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai, todos somando 7 pontos, tornando este grupo o mais desafiador. É evidente que eles têm um certo nível, mas precisamos discutir os fatores que levaram à nossa derrota e o que nos fez perder os 3 pontos, além da liderança, agora pertencente ao Flamengo que venceu o Corinthians por 4-0. Agora resta-nos torcer para que o Bragantino não vença o Santos, pois isso pode permitir que eles nos ultrapassem. Tenho confiança de que o Bragantino não sairá vitorioso na Vila? É interessante destacar que existe um aplicativo de futebol muito bom no primeiro comentário da descrição. Nele vocês podem acessar todas as informações sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, os últimos 10 jogos, análises estatísticas dos jogadores e do clube, além dos próximos compromissos e transmissões tanto do Palmeiras quanto dos outros times do futebol brasileiro e europeu. É uma boa oportunidade para ganhar uma camisa do Palestra, basta acessar o primeiro comentário na descrição, preencher o formulário e tirar um print para participar. O final do mês está se aproximando, então não deixem de aproveitar essa chance com um aplicativo excelente. Agora, voltando à partida, perdemos a liderança do campeonato e o jogo. Realmente não esperava que o Palmeiras fosse perder essa partida. Porém, no futebol tudo é possível. Mas por que, em minha opinião, o Palmeiras não teve um bom desempenho? Considerando a partida como um todo, acredito que o Palmeiras foi melhor que o Bahia. Especialmente no segundo tempo, esse desempenho ficou claro. No primeiro tempo mesmo, com algumas finalizações do Palmeiras, o Bahia criou oportunidades perigosas pelas laterais. O treinador do Bahia montou sua equipe de forma inteligente para enfrentar o Palmeiras, deixando os zagueiros adversários com a bola. Quando o Palmeiras avançava e perdia a posse, o Bahia partia para o ataque com rapidez, tentando explorar as costas da defesa com Ademir e Eric Puga. Essa estratégia marcou o primeiro tempo, onde o Bahia aproveitou bem os espaços deixados pelo Palmeiras. A equipe entrou em campo com uma formação ofensiva, usando Flaco Lopes e Facundo Torres pelas laterais, enquanto Felipe atuou na direita. O meio de campo contava com Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, que não jogou exclusivamente como armador, mas apareceu em algumas situações para finalizar. Ele teve uma grande oportunidade, que foi a primeira chance clara do Palmeiras, enquanto o Bahia também teve suas chances, como o chute de Jean Lucas de fora da área. O Bahia se propôs a atacar sempre que o Palmeiras cometia erros na transição ou na troca de passes. Lopes finalizou várias vezes, embora tenha acertado o alvo em poucas ocasiões. Ele estava em boa fase, mas de modo geral o Palmeiras não conseguiu apresentar um grande perigo ao goleiro adversário, tanto pelas jogadas pela esquerda quanto pela direita. Além disso, os contra-ataques do Bahia eram bastante ameaçadores. O Palmeiras afastou algumas jogadas e cruzamentos perigosos que surgiram de Ademir e Eric Puga. Mas havia uma impressão de que não poderíamos manter aquele nível de jogo no segundo tempo, já que o Bahia estava criando muitas oportunidades. Conseguiu desviar algumas jogadas e cruzamentos que surgiam pelas laterais do campo. Embora esses cruzamentos fossem ameaçadores, a equipe conseguiu afastá-los. Contudo, ficava claro que não poderia sustentar esse estilo de jogo no segundo tempo, pois o adversário apresentava riscos significativos e a posse de bola estava difícil de manter, visto que a marcação era bastante intensa. Logo no início do segundo tempo, o técnico fez 2 alterações que impactaram consideravelmente o desempenho do time. Ele substituiu um jogador por outro, trazendo mais habilidade para as jogadas e capacidade de finalização. O novo atleta não atuou como centroavante, pois outro atacante continuou em campo durante todo o tempo. A equipe começou a pressionar mais o oponente, que por sua vez viu suas oportunidades diminuírem. Um jogador, ao reiniciar o segundo tempo, sofreu desarmes de um defensor que teve uma grande atuação, especialmente na defesa, já que anteriormente jogava em outra posição. Enfrentamos um time que não é fácil de lidar.
A perda desses 3 pontos é decepcionante, pois o objetivo é vencer todas as partidas. Apesar de estar mal posicionado na tabela, o adversário não é uma equipe fraca. É surpreendente como chegou a essa situação. O time perdeu por 3-0 na semana anterior e na segunda-feira seguinte presenciou outro time golear um concorrente, mesmo que este último tenha dominado o jogo. Cada partida possui sua própria história e o adversário veio preparado para nos desafiar. No segundo tempo, após mais uma mudança, um jogador entrou no lugar de outro que saiu após uma jogada que poderia ter mudado o andamento da partida. Alguns podem não se lembrar, mas houve um momento em que a equipe finalizou e um atacante puxou para o centro e disparou um forte chute. O goleiro conseguiu fazer a defesa e outro jogador estava posicionado para aproveitar o rebote. O jogador que saiu estava em boa posição e se tivesse cruzado teria marcado sem a intervenção do goleiro. Contudo, o atacante tentou chutar e acabou desperdiçando a chance. Com a saída do jogador e a entrada do novo, ficou claro que o nível técnico deste último era realmente notável. Ele teve uma oportunidade em que a bola foi mandada para longe e a maneira como dominou e se preparou para tocar foi exemplar, não perdeu a posse em momento algum. Ninguém conseguiu tirar a bola dele durante a partida. É um jogador que toca com agilidade, se movimenta bem, penetra na área, realiza tabelas, mas não teve uma chance clara de marcar. Na verdade, ele criou uma oportunidade, logo no começo foi ao fundo, fez um cruzamento, mas infelizmente não resultou em gol. A equipe exerceu forte pressão sobre o adversário que não conseguia mais atacar enquanto continuava atacando. Acredito que perdemos várias chances. O goleiro fez defesas cruciais e finalizamos em muitas ocasiões superando o número de finalizações do adversário. Na verdade, foram menos defesas do goleiro do que inicialmente mencionado. Peço desculpas pela confusão. Muitas finalizações foram para fora. Hoje foi aquele tipo de jogo que depende de pequenos detalhes, muitos detalhes. A equipe vinha de uma sequência de vitórias e, reitero, no primeiro tempo não apresentou um bom desempenho, especialmente em questão de criação de oportunidades reais. O técnico fez algumas mudanças trocando jogadores, trazendo outros para o campo. Um jogador não teve uma boa entrada, parecia um pouco desconectado, foi o único que não estava em harmonia. Outro, por sua vez, teve mais uma boa atuação mantendo sua sequência, apesar de ter enfrentado dificuldades na ponta. Ele se empenhou, fez marcações e conseguiu desarmes em 1 contra 1. Senti falta de um jogador que avançou pouco e não teve muitas aproximações no primeiro tempo. O técnico fez algumas substituições e, para ilustrar, o atacante permaneceu em campo, assim como os outros jogadores que se destacaram. A equipe se tornou bastante ofensiva e nos momentos finais da partida, o adversário começou a ter alguns contra-ataques, pois a equipe estava indo com tudo. O gol parecia iminente, a bola passava bem à frente do goleiro que realizava defesas importantes. A equipe adotou uma abordagem bastante agressiva e nos instantes finais do jogo, nos últimos 7 ou 8 minutos, o time adversário começou a explorar alguns contra-ataques, já que a nossa equipe se lançava ao ataque. O gol parecia iminente, com a bola passando bem diante do goleiro e ele realizando defesas cruciais. Apesar de estarmos criando um bom volume de jogo ofensivo, aquela falta não deveria ter sido executada diretamente, pois é uma situação bastante complicada para acertar o goleiro. Quem já atuou em campo sabe que chutar a bola com aquela força é desafiador, especialmente sem ter alguém posicionado à direita para finalizar. O resultado se decide em detalhes, e o detalhe foi que não conseguimos marcar. No final, partimos em busca do resultado, mas acabamos deixando espaço para o adversário que conseguiu criar um contra-ataque. Antes do atacante alcançar a bola, o goleiro fez uma defesa, mas a segunda foi decisiva. O jogador que entrou no lugar do titular também fez algumas mudanças, uma vez que a equipe estava bastante cansada e jogou de forma intensa, enquanto o adversário, em um contra-ataque, conseguiu abrir o placar com uma tabelinha que não pudemos impedir. Fomos atrás da virada, mas não se pode dizer que faltou determinação ou vontade, pois isso não escasseou. O que realmente faltou foi eficiência. Um problema que já enfrentamos em outras situações, que é a dificuldade de marcar gols. A formação que estava em campo no segundo tempo, se tivesse sido adotada desde o começo, poderia ter nos garantido a vitória, pois abrir o placar muda completamente a dinâmica do jogo.
O adversário precisaria se expor, criando mais oportunidades. Para nós em contra-ataques e mais espaço para atuar. Perdemos a partida e, consequentemente, a liderança do campeonato na sexta rodada, mas ainda é muito cedo. Precisamos manter a tranquilidade, não adianta pensar que o campeonato já está decidido. Agora teremos um novo desafio fora de casa. O time vem se saindo bem como visitante, mas a performance em casa tem sido inconsistente. Precisamos conquistar triunfos em nossos domínios, pois um time que almeja ser campeão deve ser forte jogando em casa, além de se destacar como visitante. Até agora jogamos em casa 3 vezes e conseguimos apenas uma vitória. Dentro de nossos domínios, precisamos garantir resultados positivos, pois um time que busca ser campeão deve se destacar em casa. Além de ter um desempenho sólido fora, é essencial brilhar em casa. Em nossas 3 partidas em casa, enfrentamos adversários fortes e vencemos apenas uma. Em um dos confrontos, o resultado foi um empate e no último perdemos preciosos pontos. Em um detalhe, a situação poderia ter mudado a nosso favor. Mas não aconteceu, já que faltou efetividade na hora da finalização. Um pouco mais de calma e organização no primeiro tempo teria sido útil, mas não se pode desmerecer o esforço dos jogadores. Eles lutaram, foram para cima e não se contentaram com o empate. Infelizmente, acabamos sofrendo um gol em um contra-ataque, resultando em uma derrota que não esperávamos. Mas isso faz parte da busca intensa pela vitória. Gostaria de ouvir opiniões sobre isso. Quando estiver em condições, um jogador importante deve começar jogando, mesmo se sair logo no início. Não há problema, pois sua qualidade técnica é inegável. Ele se movimenta bem buscando a bola tanto pelo lado direito quanto pelo meio. É um jogador que merece estar em campo. Outro atleta também se empenhou muito, lutou e sofreu uma falta na entrada da área, além de finalizar algumas jogadas, mas estava posicionado mais na ponta esquerda, longe do gol. O adversário, por sua vez, teve seu mérito ao defender bem. Não se trata de uma caça às bruxas, mas sinceramente, essa derrota foi inesperada e doeu. Agora é seguir em frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O Palmeiras vive um momento de intensas movimentações dentro e fora de campo. E um dos episódios que mais chamou a atenção da torcida recentemente foi a declaração de Abel Ferreira sobre um jogador que não faz mais parte dos planos do treinador. Durante uma coletiva, Abel, de forma direta e sem rodeios, mencionou que há um atleta no elenco alviverde que não está mais nos seus planos e que, por questões táticas e de comportamento, não terá mais espaço no time. Embora o treinador não tenha revelado imediatamente o nome do jogador em questão, as especulações não demoraram a surgir. Torcedores e jornalistas começaram a fazer suas apostas sobre quem poderia ser o excluído da lista de prioridades de Abel. Alguns falam sobre jogadores que não vêm apresentando o melhor futebol, outros especulam sobre desentendimentos internos, mas por enquanto a confirmação permanece apenas como um mistério. Abel Ferreira é conhecido por sua postura exigente e pelo seu foco em manter o elenco sempre motivado e comprometido com os objetivos do clube. Sua liderança, muitas vezes elogiada, tem sido crucial para os sucessos recentes do Palmeiras, mas também é marcada por decisões impopulares, como a de afastar jogadores que, na sua visão, não contribuem para o coletivo ou para o desenvolvimento do time. Esse tipo de atitude do treinador não é inédita. Em outras temporadas, Abel Ferreira já tomou decisões semelhantes, afastando atletas que não estavam rendendo o esperado, seja por problemas técnicos, comportamentais ou até mesmo por desentendimentos com a filosofia de jogo do treinador. O exemplo mais recente foi a saída de alguns jogadores no início da temporada em busca de renovação e maior competitividade no elenco. Esse afastamento de jogador por parte de Abel Ferreira também levanta discussões sobre a gestão de elenco no Palmeiras. Enquanto alguns defendem que o treinador tem total liberdade para tomar decisões com base no que é melhor para o time, outros questionam a falta de uma comunicação mais clara com a torcida sobre esses assuntos. Afinal, os torcedores alviverdes têm um carinho imenso pelos jogadores que vestem a camisa do clube e muitas vezes ficam na expectativa de que a transparência seja maior, principalmente em momentos de crise ou de mudanças drásticas no time. O futuro deste jogador afastado agora está em jogo.
Enquanto a situação permanece incerta, as especulações sobre uma possível saída ou transferência se intensificam. A pressão sobre Abel também cresce, pois qualquer decisão equivocada pode afetar o desempenho do time em um campeonato tão competitivo como o brasileiro. No entanto, o treinador parece ter a confiança da diretoria e da maioria dos torcedores que acreditam que sua visão estratégica é essencial para o sucesso do clube. Por enquanto, o Palmeiras segue sua preparação para os próximos compromissos, com o elenco se ajustando e a expectativa crescendo para que o time encontre sua melhor forma novamente. A situação deste jogador, que agora está fora dos planos de Abel Ferreira, continuará sendo um ponto de interrogação, mas uma coisa é certa: no futebol, como na vida, só permanece quem realmente é capaz de contribuir para o crescimento coletivo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!